Olá pessoal, esse vídeo aqui é a primeira parte do meu curso de análise dos dados da educação da PNAD, utilizando o software R. Esse projeto faz parte do meu projeto de extensão, do curso CST em Ciência de Dados, e ele está sendo feito em parceria com a estatística da Secretaria de Educação na Paraíba, tudo bem? Esse curso tem como objetivo atender algumas metas da ODS e fazer isso utilizando a análise de dados para criar indicadores educacionais que auxiliem na tomada de decisão para gestores da educação pública. Tudo bem? Então, esse curso vai ser um curso hands-on, uma abordagem hands-on de como utilizar a biblioteca PNAD-C e BGE do R para fazer essa análise dos dados e está sendo disponibilizada para a equipe técnica da estatística da Secretaria de Educação e também está aberto a todo o público que tem interesse em aprender a utilizar essa biblioteca, tudo bem? Então, nesse primeiro vídeo, vamos aprender a fazer a carga, carregar os dados, consultar esses dados, os microdados da pernada, utilizando o R. Vamos lá. Aqui, abrindo seu navegador no Google, nós vamos pesquisar, dentro aqui na minha pesquisa já, pernada contínua. Assim, nós vamos encontrar o site do IBGE. E dentro do próprio site do IBGE, onde esses dados estão disponíveis, nós vamos encontrar aqui a opção microdados. Aqui nós temos a divulgação anual e trimestral. E aqui tem a explicação desses dados, um pouco sobre esses dados. Mas, resumindo tudo, a PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Tudo bem? Então, é aquela pesquisa do IBGE que vai nos domicílios e coleta os dados, diversos dados, né? Aqui nós vamos focar um pouco mais na escolarização, mas tem dados públicos, pesquisas sobre questões trabalhistas, né? Emprego, desemprego, tem dados referente a cor, raça, idade, faixa etária, enfim, diversos dados interessantes que podemos utilizar usando essa biblioteca, tudo bem? E aqui ele faz a explicação que existem essa divulgação anual, que é a PNAD contínua, ou seja, ela é por amostras de domicílio, ela não pretende percorrer todos os dados de todos os domicílios do Brasil, não é o censo completo, mas dado um espaço amostral, é escolhido, por exemplo, 50 mil domicílios, digamos assim, e desses domicílios é feito neles essa pesquisa. E aí existe a divulgação anual, que é um ano inteiro de pesquisa, e existe a divulgação trimestral. Nesse primeiro momento, nós estaremos utilizando a divulgação trimestral, tudo bem? Só para explicar a origem, o que são esses dados, por exemplo, de dados. E vamos utilizar aqui, ó, clicando na setinha aqui para baixo, nós já vamos ver aqui, ó, todos os anos dessa divulgação, né? A gente tem inclusive 2023 já. E temos aqui embaixo, ó, análise dos dados da pena contínua, utilizando o software R. Clicando sobre isso, nós vamos encontrar uma página aqui, uma página um pouco esquisita, mas é porque ela é em HTML. E clicando aqui, ó, tá vendo onde tem materiais, né, em inglês, claro, README, nós vamos encontrar aqui um link com um manual em português disponível. E aí aqui, ó, eu vou deixar esse link na descrição disponível. Nós temos uma documentação explicando, uma documentação bem completa, até explicando como utilizar esses dados. Ela vai servir como uma espécie de cola aqui para a gente, né? É sempre recomendado o trabalho que envolva uma codificação, nós utilizamos a documentação oficial. E essa aqui é a documentação do pacote que nós vamos utilizar. É o trabalho do Gabriel Assunção, né? Realizado pelo IBGE, tudo bem? E aí, aqui em cima nós já vamos encontrar algumas orientações para fazermos isso utilizando o software R. Para fazermos isso, nós vamos precisar do software RStudio. Eu vou deixar também o link para o download na descrição do vídeo. E usando o RStudio, nós podemos consultar esses dados. Eu não vou mostrar o processo de instalação, porque tem dezenas de vídeos na internet ensinando a fazer isso. Eu já tenho instalado, mas vou deixar, é bem simples. E eu vou deixar o link aqui na descrição, tudo bem? Então, aqui abrindo o RStudio, eu já tenho fazendo alguns testes aqui, mas nós vamos em File e criar um novo script, tudo bem? Nesse novo script, nós vamos, deixa eu só dar um zoom aqui para facilitar a visualização, nós vamos utilizar o comando install packages, que é um comando do R para fazer a instalação de pacotes, e vamos instalar o pacote PNAD, C e BGE, tudo bem? Feito isso, nós podemos utilizar o atalho Ctrl e Enter, e vamos já verificar aqui a instalação do pacote, tudo bem? Aqui ele vai dar alguns avisos, aqui é um warning, mas veja aqui no final que o pacote já foi instalado e está nesse caminho aqui do meu computador. Se nós abrirmos o explorador de arquivos e pesquisarmos por esse caminho, nós vamos encontrar justamente a instalação do pacote aqui nesse arquivo .zip. Mas nós podemos fazer esse acesso
de maneira bem simples, pelo nosso próprio script, tudo bem? Utilizando, então deixa eu só deixar aqui um comentário para facilitar. Faz a instalação. Em seguida, nós, depois de termos instalado, precisamos importar para dentro do nosso programa o pacote. E vamos utilizar o comando, deixa eu deixar aqui o comentário, importação do pacote para o script. E aí vamos utilizar o comando library do R e passar como parâmetro para a biblioteca que nós acabamos de instalar. Assim nós vamos importar para dentro do nosso script os comandos que nós precisamos para fazer a consulta desses dados. O primeiro comando é o comando para consultar microdados. Nós podemos acessar a documentação desse comando utilizando a função helper e passando como parâmetro getPenadC. Rodando o nosso script, ele pede aqui para nós fazermos utilizando a sintaxe da interrogação. Aqui agora ele encontrou. Muito bem, ele encontrou a documentação, então na documentação ele pede para nós utilizarmos o comando helper. No meu caso aqui não funcionou utilizando o comando helper, mas funcionou utilizando a sintaxe de interrogação, que é justamente a sintaxe do R para consultar a documentação de algumas funções. Tudo bem? Então, utilizando aqui interrogação dupla, getPenadC, nós encontramos a documentação. Ela está em inglês, tudo bem, mas eu vou traduzir aqui as partes mais importantes que nós vamos utilizar. Né? Fazer aqui, ele dá as instruções de como utilizar, e ele diz que nós vamos utilizar, isso aqui é bem importante, um objeto de leitura, né, que usa os pacotes server. Então veja que nós vamos precisar também importar esse pacote para dentro do nosso script. Então, antes de qualquer coisa, nós vamos também fazer a importação do pacote server para o nosso script. Eu não sei se esse pacote já está instalado aqui na minha máquina, mas nós vamos descobrir isso rodando o comando. E aqui ele conseguiu carregar, né, o meu pacote, então ele já estava instalado na minha máquina. Caso ele não esteja instalado, você pode utilizar o mesmo comando, install packages, e passar o server como parâmetro. O server é um pacote bem importante para análise de dados. E nós vamos utilizar ele aqui nesse caso porque ele cria um objeto de leitura, esse design object, para poder manipular os dados que nós vamos utilizar, tudo bem? E aí explicando a função. getPenadC tem uma série de parâmetros aqui opcionais, tudo bem? E nós vamos utilizando esses comandos, esses parâmetros pouco a pouco, para fazer a nossa consulta, tudo bem? Os parâmetros mais importantes para nós, nesse primeiro momento, é o comando year, que especifica o ano da coleta que nós queremos consultar. Quarter, que especifica o trimestre, de 1 a 4, o primeiro quarto trimestre do ano da coleta. E o comando vars, que especifica quais são as variáveis que nós queremos utilizar. Essas variáveis, vamos utilizar inicialmente as variáveis da documentação, para caso você queira fazer em casa, você tenha a referência ali da documentação para facilitar. Mas existe um dicionário contendo todas as variáveis, né, explicadas, e aí nós vamos substituir no segundo momento da parte dessas variáveis para os dados relevantes para a escolarização, tudo bem? Então, aqui na prática veremos como isso funciona. Então vamos utilizar esse comando abre e fecha parênteses, porque ele se trata de uma função, e vamos passar aqui os parâmetros, né, dessa função. O ano vamos aqui utilizar, eu não vou utilizar 2023 ainda, porque no momento desse vídeo nós ainda estamos em 2023, eu vou utilizar o ano de 2022, vou utilizar o terceiro trimestre, tudo bem? Aqui eu não me lembro se ele é passado como um string ou como um inteiro. Ó, ele aqui é passado como numérico, então vamos utilizar o formato numérico, tudo bem? E o vars, veja aqui, ó, que ele pede um vetor de variáveis nomeadas, tudo bem? Então, veja que nós precisamos desses dados com um vetor. E o que é um vetor? Né? Só aqui para mostrar. Vetores em R. Um vetor pode ser especificado em R utilizando a função C. E aí você vai passar em um determinado tipo de dado. Aqui no caso ele pede um formato de texto, de nomes, né, caracteres. E vamos dizer cachorro e gato. E esse aqui é um vetor animais, só a título de exemplificação. Depois vamos verificar os dados desse vetor. Eu vou executar só esse trecho aqui do meu código. Veja que, eu escrevi errado gato, mas veja aqui que ele retornou esse tipo de dado aqui, que se trata de um vetor de uma linha, né? Utilizando esses parâmetros que eu utilizei.
E aí, porém, vou deixar isso aqui lá para baixo e vou criar aqui o nosso vetor. O nosso vetor, nesse caso, precisa ser as colunas dos microdados que nós queremos utilizar. Então, eu vou colocar variáveis, microdados, e vou passar um vetor aqui dentro. Nesse primeiro momento, como eu falei, vamos utilizar esse mesmo vetor que contém o VD4001, a variável VD4001, que é a condição em relação à força do trabalho, e a variável VD4002, que é a condição de ocupação. Bem, como eu disse, apenas nesse primeiro momento a título de simplificação, para que você possa utilizar essa documentação e rodar o seu próprio script a título de aprendizado. Então, criando aqui esse nosso vetor, tudo bem? Vamos criar o vetor, se nós consultarmos agora variáveis, microdados, vamos verificar o nosso vetor aqui, bonitinho no formato que ele pede, tá vendo? Nós temos esse vetor de contendo aqui as caracteres que nós queremos utilizar, e nós vamos passar ele como parâmetro da nossa função aqui para consultar os dados. Então, dado que faremos essa consulta, também atribuiremos a uma outra variável o resultado dessa consulta. Tudo bem? E vamos consultar o resultado da nossa consulta. Então, aqui, ó, veja, eu vou executar esses dois comandos. Aqui, ele não conseguiu encontrar a função get PHDC. Vejamos qual foi o problema. Talvez ele não tenha feito a importação do meu pacote. Deixa eu arrastar novamente. Tudo bem? Então eu fiz aqui a importação novamente. Vamos ver agora se ele consegue. Tudo bem. Eu já encontrei o erro aqui. É porque eu esqueci de especificar o parâmetro nomeado, né, dessa função. Vejamos agora. Agora sim foi. Peço desculpa pelo erro aqui de digitação. Tinha faltado essa variável var que eu adicionei. E agora ele já está carregando os dados para dentro da nossa aplicação. Lembrando que nós estamos consultando uma quantidade de dados relativamente grande, uma quantidade grande de registros, então realmente pode levar um tempo. Por isso, é muito importante, quando nós estamos fazendo uma análise realmente prática, né, de dados, que não seja tipo apressado, para utilizar a nossa consulta nesse vetor de variáveis, nós utilizamos apenas realmente as colunas, né, as variáveis que nós realmente vamos precisar para análise. No nosso caso, como mais para frente vamos fazer uma análise da escolaridade, da escolarização, dados sobre a escolaridade da população, nós vamos especificar apenas as variáveis realmente relevantes para a nossa pesquisa. Tudo bem? Veja aqui que ele já exibiu alguns resultados que nesse primeiro momento parece um pouco estranho para a gente, mas veja que bate exatamente com o que é mostrado aqui na documentação. Porque, como eu falei, ela retorna um objeto desse tipo aqui, ó, software design. Podemos até verificar isso utilizando o comando class, ó, class. Verifica o tipo de dado retornado pela consulta. Class, dados. Vamos executar. Veja, ó, justamente vem esse server design, bem, server né? Não sei como pronuncia certo. Como design realmente é o tipo de objeto que nós queríamos, certo? Então, lembrando, eu estou utilizando aqui exatamente as mesmas variáveis, a mesma consulta que é feita na documentação, para que você possa depois, esse curso pretende ser um curso hands-on. Você precisa colocar a mão na massa para entender, tudo bem, o que estamos fazendo. E propositalmente estamos fazendo exatamente igual está na documentação. Em seguida, mais adiante, nas partes positivas desse mini curso, vamos fazer utilizando outros dados, depois que você já esteja habituado com a utilização dessa biblioteca, tudo bem? E aqui, ó, veja que em seguida ele passa um quarto parâmetro, que justamente modifica o tipo de dado para que a gente possa observar os dados de outra forma. Então, eu vou passar também esse parâmetro aqui no meu script, certo? Na consulta, vou modificar aqui na consulta e vou passar esse parâmetro design, ok? Como false. O padrão, ó, faremos aqui, ó, o padrão, ele é passado como true, certo? Tá vendo? Que é justamente para otimizar a consulta. Vamos fazer aqui, novamente, uma consulta nesses dados. Muito bem. Levou um tempinho aqui para carregar a nossa consulta, justamente porque nós modificamos o tipo de objeto e esse tipo de objeto que nós estamos utilizando, esse tipo de dado, ele vai demorar realmente um pouco mais para fazer a consulta, isso é normal, bem como se estiver testando aí
Mas veja que aqui ó, já tivemos uma tabulação dos dados, né, uma visualização já um pouco mais interessante aqui para a gente nesse primeiro momento. E, por aqui, dessa forma, a gente encerra essa primeira parte, carregando os dados do plenário de ser contínuo, tudo bem?